Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e venho aqui pra gente conversar sobre uma das grandes estreias dessa semana da Netflix. Pra quem ama filmes de fantasia, com certeza A Escola do Bem e do Mal era um filme muito aguardado. E finalmente chegou aí no catálogo, eu já conferi e quero te contar o que eu achei dessa produção, da história e se realmente é encantadora ou aterrorizante, como boas histórias de contos de fadas. Vocês podem até não saber do que estou falando, que filme é esse, mas provavelmente nomes como Kate Blanchett, a Kerry Washington, a Michelle Yeoh, vocês conhecem, sim, elas estão no elenco e fazem parte deste universo aonde a gente conhece uma escola do bem e do mal, para onde vão as possíveis princesas, príncipes, heróis e os vilões. É nessas duas escolas ali juntas que vão ser formados esses personagens que a gente conhece nos contos de fadas, mas que, quando formados, suas histórias serão realmente travadas e contadas ali na vida real. E é isso que a gente acompanha ali com duas melhores amigas que moram em um pequeno vilarejo decadente, que sempre aponta os dedos para as duas, falando que uma é esquisita e a outra é bruxa. Sim, tem toda essa áurea de Idade Média, dessa coisa, bem dessa época aonde surgem os contos de fadas. E simplesmente eu sou apaixonada, tá vindo uma leva muito boa de filmes com essa temática juvenil, que se passa em um período assim, e aqui a gente também acompanha isso. A Agatha é a bruxa da cidade, ela e a sua mãe, e a Sophie é a garota que sempre sonhou em ser uma princesa, que mora com seu pai e a sua madrasta e vive muito infeliz naquela cidade. Até que as duas ouvem a história, né, desse mito, dessa escola do bem e do mal, aonde são formadas essas personagens, para onde são formados as princesas e as bruxas, as vilãs. Assim, elas acabam misteriosamente indo para essa escola, só que algo acontece. A Sophie deveria ter ido para a escola do bem e a Agatha, teoricamente, para a escola do mal. Só que não, as coisas invertem. A Agatha vai parar na escola do bem e a Sophie vai parar na escola do mal. E agora elas vão ter essa jornada ali de um filme que dura em torno de 2 horas e 20 e poucos minutos, quase 2 horas e meia, para tentar tirar a Sofia, um jeito de levar ela para a escola do bem, ou melhor, a Agatha quer sair daquele lugar, quer voltar para casa, para sua mãe. É essa jornada que a gente acompanha enquanto a gente descobre como esses personagens dos contos de fadas são moldados. É muito interessante porque nas duas escolas, na escola do mal e na escola do bem, a gente aparece ali nos salões, nas escadarias, nas bibliotecas, nos quartos ali dos personagens, símbolos desses contos. Tem uma parte que aparece a capa da Chapeuzinho Vermelho, a maçã envenenada, mordida. É muito interessante para quem é fã de contos de fadas. Lembrando que essa é uma história adaptada de uma saga de livros que tem o mesmo nome. Já tem publicado aqui no Brasil, infelizmente eu ainda não tinha lido quando, né, me dei conta da estreia desse filme, mas agora fiquei encantada e vou ter que ir atrás. E se vocês forem assistir o filme sem conhecer os livros, assim, né, vai ter aquela identificação com o famoso universo de Harry Potter. E, sinceramente, provavelmente o autor dos livros, né, que são esses 6 livros publicados, que conta a história da Sofia e da Agatha, claramente foi inspirado no universo de Harry Potter. E isso é ruim? Gente,
Nem os contos de fadas são histórias originais e são da maneira contada hoje como era contada há alguns séculos. Elas foram passadas verbalmente até que dois irmãos fizeram algumas coletâneas, colocaram no papel. Então, se a Escola do Bem e do Mal é uma inspiração de Harry Potter chupinhada, copiada, os próprios contos de fadas são também. Acaba assim que é uma história que tem essa similaridade, que a gente vai se ver comparando, infelizmente, não tem como não comparar, mas acaba que as personagens e o potencial da história vai levando a gente até o final. Eu não me senti cansada durante essas 2 horas e meia, eu queria ver o que ia acontecer com a Sofia e com a Agatha e com os personagens que apresentaram ali e como essa jornada delas, né, dessa história que seria contada, que estava sendo escrita, iria terminar. Para mim funcionou muito, é gostoso ver o universo da magia voltada para este ponto, que são os contos de fadas, os épicos, as histórias que, né, a gente sempre ouve, como o Rei Arthur. Não é só contos de fadas como a Chapeuzinho Vermelho ou a Cinderela, são várias histórias que a gente vê ali. Além disso, é sim uma história voltada para jovens, tá? Adolescentes. Tem muito disso, os próprios personagens têm essa idade e eles, digamos, a cada 20 anos ou a cada, né, tantos anos, chega uma turma nova que vai gerar essas novas histórias. Tipo, eu falei do Rei Arthur, pois é, o Rei Arthur foi da Escola do Bem e do Mal e agora o seu filho, o Tedros, foi também para a escola para se tornar esse herói, esse príncipe, e ele está lá com a Excalibur. É muito gostoso ver essas referências. Só que a questão toda do filme, e é o que as duas amigas precisam compreender, é que nem tudo é bom e nem tudo é mal na sua essência e totalmente. A partir do momento em que tu tenta definir duas coisas assim, algo tá muito errado. Existem camadas, somos humanos. Eu gostei muito das personagens, elas são muito boas, principalmente a atriz que faz a Agatha. Ela entrega essa garota, essa jovem, que tem ali muitas questões, mas ela sabe muito bem quem ela é, que ela não é aquela bruxa que apontavam na sociedade, mas também ela não é aquela donzela, sabe? Aquela garota que se importa apenas com sorrir bonito ou, né, fazer coisas como ir a um baile, encontrar um príncipe e ter o seu primeiro beijo. Ela tem mais e ela tem essa noção, ela fica nesse resgate o tempo todo da sua melhor amiga que foi para a Escola do Mal. E realmente a personagem da Sophie, ela estava muito imerte naquele mundo de contos de fadas. Ela queria ser aquela princesa, só que ela compreende que ela tem outras coisas dentro dela. Sabe aquela velha história? Quando eu sou boa, mas quando eu sou ruim, eu sou melhor ainda? É o caso da Sofia, e ela vai ter que compreender que, né, não existe apenas bondade nela, mas talvez ela consiga controlar tudo isso. É bacana, a única coisa que me atrapalha no filme é que eles deixam de explorar eles ali nas aulas, sabe? Porque é o primeiro ano delas, elas não sabem nem o que está acontecendo. Antes elas não sabiam nem que aquela escola existia, porque elas são chamadas de leitoras, tá? Porque elas conhecem a magia e os contos de fadas apenas lendo os livros. Já os outros integrantes são filhos de bruxas, de madrastas, são filhos de reis, de príncipes, que já tinham, né, se formado naquela escola e os filhos são enviados para lá. Elas são quase como bolsistas que foram do nada e faltou isso. Elas aprendendo nas aulas, parece que eles têm 2 aulas ao longo do filme, sabe?
Me faltou um pouco mais dela se aprofundando nessas questões, no que elas estão aprendendo, como que elas lidam com a magia, porque elas são mágicas e elas não sabem disso. E elas precisam aprender, assim como no universo de Harry Potter. Por isso que eu disse, é parecido sim. E faltou, sabe? Tu ter horas, tu ter elas lá nas aulas, tem algumas, são interessantes e vão ser usadas para colocar ali como essas escolas estão trabalhando as coisas atualmente, porque existe um grande mal que pode retornar e pode acabar com tudo, não apenas com a escola do bem, mas também destruir tudo o que a escola do mal estava fazendo, porque existe essa batalha, esse balanço, é isso, entende? Escola do bem, escola do mal é como se fosse o balanço da vida, você precisa, sabe, estar em equilíbrio. E as histórias, elas são isso, elas são mensagens, elas são histórias que vão nos dar exemplos de como guiar a vida. E a partir do momento em que a escola, que as duas estão desequilibradas e que algo pende mais para uma e para outra, pode dar muito ruim, pode dar muito errado. E as duas vão ter que encarar isso e enfrentar este mal que está por vir e que quer tomar a Sofia como esse veículo que vai transformar tudo num caos. Só que a gente sabe que o caos total também não é bom, assim como a bondade total não faz bem pra ninguém. Vocês já perceberam, eu gostei muito, só que realmente faltou pra mim eu compreender um pouquinho mais dessa escola, de como as coisas funcionam. Eles perdem muito tempo numa batalha final, que podia ter cortado um pouquinho, dar mais espaço pra esse momento inicial do filme, que eu gostaria. Talvez, o que acontece? Como ele é baseado num livro, numa história fechada, e sim, o filme ele contempla o primeiro livro, eles tiveram que tirar algumas coisinhas e dar foco naquelas partes que iriam mudar os sentimentos e as ações das personagens. Mas acaba que tira um pouco do envolvimento que a gente tem com a própria mitologia da história ali. Eu falei que tinha nomes de peso no elenco, além das duas protagonistas. A Charlize Theron é a reitora da Escola do Mal, né? Ela é a Lady Lesso, e a gente também tem a Kerry Washington como a reitora da Escola do Bem. E elas são bem a representação disso. Eles usaram muito pouco a Michelle Yeoh, que é uma das professoras da Escola do Bem, a professora Emma, que ensina as garotas sobre a beleza e como sorrir, sabe? E tem uma cena que é uma das únicas, ela tem duas cenas. Essa última cena, ela mostra o potencial dela como professora ali, o que ela tinha para entregar além disso. Fiquei sentindo falta. Também temos o Lawrence, que é o Morpheus de Matrix. Ele é o diretor das escolas, né, das duas escolas, e tem todo um rolê sobre o passado dele, sobre o irmão dele, e esse equilíbrio entre bem e mal, que é importante, que é o que vai gerar todo o conflito final. E também a Cate Blanchett, ela é o livro que conta histórias, ela é a narradora da história, tá, a Cate? E ela também é, digamos, a pena que escreve a história desses personagens em um livro. É bem interessante, é bem bonito, pena que também não foca muito nessa questão, é apenas uma passagem e a gente ouve a belíssima voz dela ao longo do filme todo. No final das contas, é um filme de aventura que vai envolver magia, que vai envolver contos de fadas, e se você gosta desse universo, provavelmente você vai gostar do filme. Ele enrola em algumas partes, prioriza umas que não precisava, mas acaba sim sendo uma aventura gostosa de acompanhar. Se você tá perguntando aí se tem continuação com o final, porque tem uma ceninha ali que dá esse gancho, sim.
com base nos livros, vai ter uma continuação que vai envolver os príncipes e os vilões num próximo filme, e que daí as nossas garotas também vão ter que partir de novo para uma jornada para ajudar a escola novamente. Quero um segundo filme? Quero muito um segundo filme, porque as personagens, principalmente elas juntas, são muito boas, e ali talvez se aprofundar um pouquinho mais nessas histórias de contos de fadas, no que está acontecendo e como isso interfere no mundo real, eu quero mais. Antes de terminar, queria dizer, ressaltar que o filme é lindo na sua direção de arte, figurino, maquiagem, cabelo, nas escolas por dentro, ela passa tudo o que a gente precisa sentir sobre as duas escolas e sobre os personagens, como eles são tratados, como eles deveriam se comportar. É lindo, 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 um figurino mais bonito que o outro. Então, se você gosta disso, vai encontrar muito no filme A Escola do Bem e do Mal, que estreou hoje, nessa quarta-feira, na Netflix. Então, dê o play, assista, ou, né, me conte aí o que você já achou, se você viu, se quer a continuação, se tem dúvida de alguma coisa que aconteceu, eu te respondo aqui nos comentários. Beijos e até a próxima, não se esqueça de se inscrever.